Fala rapaziada, aqui mais um dia com vocês, Matheus no Mercado, para trazer uma análise hoje do Bitcoin. Peço que se inscreva no canal, deixa aquele likeão maroto e vamos para análise. Então galera, o Bitcoin, ele nesse dia movimentado de segunda-feira, ele fez uma movimentação que era o que eu estava imaginando, que era buscar essas mínimas aqui, ó. Deixa eu dar um zoom mais no gráfico para poder ficar mais claro. A gente está numa região importante aqui, tá? Essas regiões aqui, deixa eu colocar o gráfico de linha. Essas regiões de suporte, beleza? O preço ele chegou ali, tá? Perto dos 60 mil ali, dólares, tá? E essa região aqui já se consolidou antes, ou seja, o preço ele tá voltando a lateralizar nessa mesma região que aconteceu antes de ter essa subida aqui forte na ponta compradora, beleza, galera? Então a gente está novamente nessa região aqui enroscada, beleza? E assim, o preço durante algumas semanas ele já está fazendo, ele deixou esse último candle aqui de força, ele está engolfando todos esses, ó. Esse, esse menor ainda dessa semana, ou seja, tem sido semanas sem muita volatilidade no Bitcoin, de muita indecisão, tá? Geralmente, pernas vendedoras não tem muito essa característica, mas no Bitcoin tem tido. Antes de também ter essa movimentação de queda, aconteceu isso daqui que está acontecendo, galera. Então é bom a gente ficar ligado. Mas ele, antes de descer, ele veio buscar liquidez aqui nesse topo, esperou as médias móveis, que talvez seja o que possa acontecer aqui no Bitcoin, galera. Se a gente for olhar o gráfico semanal, as médias estão ancoradas para baixo ali, mas o preço ele pode continuar essa movimentação de baixo depois que essa 20 aqui chegar próximo do preço, ou o preço for de encontro a 20, que é o que pode acontecer, o que eu tô prevendo que pode acontecer, né, galera? É, Devido a essas movimentações aqui, sem muita decisão no intraday. Esse candle aqui buscou essas mínimas aqui, a gente sabe que mínimas semanais tem liquidez, aí logo após o candle seguinte, ele veio buscar essas máximas aqui desses dias, mas nenhum candle desses veio buscar aqui esses fechamentos, abertura e fechamento, e essas regiões são regiões importantes, e geralmente o preço ele sempre busca elas antes de dar uma continuidade. Esse candle aqui, ele ficou dentro desse daqui anterior, sem tomar nem máxima nem mínima, tá? Não buscou nem máxima nem mínima. Esse candle aqui, ele ficou dentro desse candle aqui anterior, mas buscou as máximas. Aí a esperança era, vamos ver como ele vai se reagir quando ele vencer essas mínimas aqui. Ele venceu e logo, ó, recuou, no caso nesse dia de segunda-feira. Então, galera, vamos ver essa região aqui de topo, porque ela é uma região importante. Se o mercado acelerar na compra, ele pode vir buscar essa 20 aqui junto com essa trendline aqui de baixa. Então, essa é uma região de confluência e de suporte importante para o preço, porque ele pode chegar nessas regiões aqui ou até evoluir aqui para voltar, fazer uma troca de polaridade para voltar a cair, tentar ganhar impulso para poder cair, já que o preço nessa região aqui ele não está conseguindo ter grandes retomadas na venda. Beleza, galera? Então, isso olhando para o, deixa eu ver, o gráfico mensal, explica bem porque a gente está nesse nível de suporte aqui na média de 50 também, que essa região aqui de troca de polaridade desses fundos, galera. Tá? Então, assim, é compreensível que o preço ele deu uma parada nessa região, porque é uma região importante para o Bitcoin. Porque aqui pode ser o fundo dele, galera. O fundo. Que ele possa voltar a fazer topos e fundos ascendentes e voltar à sua região de máxima aqui, histórica. Mas claro, isso vai ser para meses à frente, talvez até anos, tá, galera? Olhando para o gráfico diário,
a gente está vendo aqui que a gente está nessa bandeirinha no Bitcoin, tá? Aqui, ó. Depois que chegou nessa região de fundo, ele chega no topo, cai, chega no fundo, sobe. Chega no topo, cai. Chega no fundo, sobe. Chega no topo, cai. Chega no fundo. É provável que esse preço ele venha buscar novamente essas máximas aqui. Beleza, galera? Então, para quem quer operar no intraday, quem quer se aventurar no intraday, é isso. Principalmente porque ele veio buscar esses fundos aqui, ó. Fez mais um fundo duplo, tá? Deixou essa barra aqui engolfando essas daqui. Se bem que em lateralidade, geralmente reversões abruptas acontecem a todo momento. Mas em todas as vezes que o preço ele fechou acima da 20, ele fez essa movimentação, pelo menos buscando as máximas. Aqui, ó. Aqui aconteceu isso, e buscou as máximas, tá? Claro, depois que ele chegou no seu fundo. Então, nós vamos esperar que ele chegue nesses alvos de topo aqui. Beleza, o que você faz com essa informação? No gráfico de 1 hora, isso se comportou dessa forma aqui. Ele chegou a fazer essa volta em V aqui, tá? Ele caiu reto ontem, logo na abertura, e voltou. Voltou e fechou um topo mais baixo do que esse topo aqui que estava fazendo estrutura de baixa. Quebrou a trendline de baixa aqui também, tá? E agora tá me parecendo que quer armar um pivô para seguir a movimentação altista. Então, caso o Bitcoin ainda nessa noite, madrugada, nesse pregão, ele vença aqui essa máxima, pode ser um bom sinal que ele venha buscar essas regiões de FIBA aqui, ó. Até 61.8, que vai ser esse topo aqui, beleza, galera? O que seria lá no gráfico diário, deixa eu marcar aqui a linha. Deixa eu colocar o indicador aqui. Só um momento. Só um momento aqui, galera. Que é essa região de topo aqui. Agora vamos descer lá pro gráfico de 1 hora do Bitcoin. Essas regiões de topo aqui, ó, galera. Show. Deixa eu colocar o setinha. Tirar essas daqui, essas regiões de topo aqui, ó. Onde tem essa linha amarela. É a marcação lá do gráfico diário, que é o topo do canal. Então, galera, em lateralidade acontece isso. Ele busca fundo, manipula a galera que vendeu por aqui, ó. Estopa a galera. Demonstra uma força compradora aqui, rompendo o topo anterior. Começa a fazer topos ascendentes. Beleza? Vamos ver se essa movimentação vai se confirmar com esse rompimento aqui, desse topo. Se confirmar, galera, eu tô até animado para entrar comprado, acreditando que possa acontecer uma correção até aqui, tá? Ou até evoluir, galera, porque no diário, caso se confirmar aquela premissa essa semana ainda, de o preço ele... Deixa eu tirar essas linhas aqui no diário. De ele buscar essas regiões aqui, da 20, ó. Eita. Da 20 aqui, estamos aqui. Ele pode ganhar essa 9, tá? Ignorar essa 9, vir buscar essa máscara juntamente, vir buscar essa região aqui e essa região aqui de abertura e fechamento. Então, a verdade é que eu tô querendo que aconteça essa movimentação, porque já que não vai cair, volta pelo menos, não fica nesse range chato, né? Então, o preço, vamos ver como é que ele vai reagir nesse pregão de hoje aí. Ele ganhando aquelas máximas de 1 hora ali, evoluindo, pode ser que ele busque essa máxima aqui, que já daria um bom trade, e essa média de 20. Se buscar a média de 20, melhor ainda. Tá? E se evoluir, quiser buscar essa região aqui mais acima, melhor ainda, que a gente acaba estendendo o nosso alvo. Beleza, galera? Então é isso. Eu não estou pensando em venda para o Bitcoin. Ontem, o vídeo de ontem, acho que ficou bem claro quanto a isso. Aqui, olhando para o ABV, que é o que confirma a nossa operação, ó,
ele armou esse pivô aqui e pode se confirmar, tá? Vamos olhar o ABV do diário também, para ver como que tá. Aqui é o ABV do diário, galera. Formou esse fundo aqui. Vamos marcar, formou esse fundo aqui, ó. E confirmou nesse topinho aqui que foi menor. Deixa eu ver como é que a marcação desse topinho foi esse daqui. Tá, beleza. Então, essa alta aqui confirmou a quebra desse topo. Agora tem esse topo aqui, que precisa ser confirmado pelo OBV também, tá? Se ele se adiantar rompendo esse topo antes do preço, melhor ainda, galera. Melhor ainda. E quanto ao H1, olhando para o OBV, a gente tem essa estrutura aqui, ó. De, de resistência aqui do OBV. Ele vencendo essas regiões aqui, ó, o ABV, e confirmando também, melhor ainda, tá, galera? Melhor ainda, fazendo um topo mais alto, porque confirma a precificação do Bitcoin para alta. Tá, Matheus, tu falou de alta. E se o mercado ele cair? Se cair, galera, não tem muito o que fazer, não. Eu, pelo menos, eu não faria nada. Claro, dá para você operar de tudo quanto é forma, galera, mas aqui a premissa é você tentar pegar movimento que seja de acordo com a tendência ali, né? Ou pelo menos não operar contra suporte e resistência muito forte. Então, se cair, galera, tem que deixar cair, entendeu? Deixar o preço trabalhar e ver aí se cair direto. Se cair direto, vai sem mim, tá? Eu não tô preocupado, não. Eu não vou vender contra aquele suportezão no, no Bitcoin, ao menos que as médias de 20 ali, ou pelo menos é, o preço pressione ali, formando o power breakout nos times maiores ali do diário e do semanal, tá, galera? Que aí, se formar um power breakout aqui no semanal, certamente aqui no diário, ele vai romper essa bandeirinha aqui, tá? Romper essa bandeirinha. Aí a gente ou espera um pullback, ou se as médias estiverem muito bem alinhadinhas, 200 até próximo ali, algo do tipo, dá pra gente até especular no rompimento, tá? Mas aí o ABV tem que confirmar, o semanal tem que confirmar, tem que estar tudo alinhadinho ali numa hora pra gente conseguir pegar esse trade. Por enquanto eu não tô pensando em venda não. E é isso, tá, galera? Espero que tenha ficado claro a minha visão. Bons trades para vocês aí, valeu?